Estamos sempre prontos para te acolher e para te atender, buscando sempre inovar com qualidade e investir pela sua saúde e pelo seu bem-estar. E por isso, expandimos. Com a ampliação do Centro de Oncologia de Maringá, a nossa capacidade de atendimento agora é dobrada, com um novo setor quimioterápico restaurado e modernizado, oferecendo todo o conforto que você merece. Novo Centro de Oncologia Unimed Maringá. Os nossos agradecimentos aos prezados telespectadores que nos têm prestigiado nesses 19 anos do programa Saúde Hoje. É com muita satisfação e orgulho que eu tenho o prazer de entrevistar a minha filha e diretora do programa, Michele Maimone, que vai falar sobre o tema crianças e adolescentes. Michele, é um prazer tê-la aqui conosco agora, não na direção, mas como entrevistada. Com certeza, é um prazer estar aqui novamente, né, pai? Nesses quase 20 anos que a gente está fazendo o programa Saúde Hoje, quantas vezes você já me entrevistou? Então, mais uma vez, né? Bom, só lembrando aqui o currículo da Michele, né? Lembrando que ela é graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá e também pela mesma universidade, pós-graduada em Saúde Mental e Intervenção Psicológica. Especialista em Psicologia Infantil e do Adolescente, pela Unicesumar. Especialista de Casal e da Família, pela FTS de Londrina. Psicoterapeuta de Família e Casal pela Chicago Center for Family Health, da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Programa Saúde Hoje, 19 anos com você. O que você imagina quando vê? Uma fábrica de robôs fabricando robôs? Laboratório de genética avançada? De nanotecnologia? Não. É só a Diniz fazendo seus óculos. Aproveite óculos com lentes digitais Freeform, mais óculos solar a partir de R$10 de R$ 79,90. Vista Tecnologia. Vista Diniz. Clínica de Oftalmologia Dr. Nelson Maimone, primeiro oftalmologista de Maringá e região. São mais de 50 anos de experiência aliados a exames de última geração. Uma família dedicada a cuidar da saúde dos seus olhos. Dr. Nelson Maimone, oftalmologia clínica, e doutora Aline Maimone, especialista em glaucoma. Tradição e modernidade andando lado a lado. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje, como tema em pauta, crianças e adolescentes, entrevistando a psicóloga clínica Michele Maimone. Michele, a partir de que idade a criança pode fazer terapia? Bem, a criança pode começar a fazer terapia assim que ela tem capacidade verbal de se expressar, né? Por volta de 1 ano e meio, 2 anos e meio, depende da criança. Mas o que a gente indica é que a criança pequena não faça terapia sozinha, que ela faça terapia de família, que os pais, que eles venham até o psicólogo para fazer um atendimento conjunto, porque a criança ainda é muito pequenininha, ela ainda não consegue resolver seus probleminhas sozinhas. Então a gente pode atender uma criança sim, a partir, como eu falei, em média dos 2 anos, mas sempre junto com a família. E é importante a família participar sempre do atendimento da criança, seja uma criança de 5, de 8, um pré-adolescente de 12 anos, que a família sempre se envolva e que os pais participem do tratamento dela. Quando a gente fala criança a partir dessa idade, a gente até estranha, né? Uma criança nessa faixa etária precisa de um tratamento, né, de uma psicoterapia, né? É que às vezes a criança está com medo de dormir sozinha, fazendo xixi na cama, né? Não quer largar da mamadeira, enfim, tem várias questões que uma criança pequenininha pode estar tendo, que às vezes ela precisa de atendimento psicológico. Agora existe um tema controverso a respeito da chupeta, né? A Sociedade dos Otorrinos e também dos odontólogos geralmente contraindicam o uso da chupeta. Por quê?
Porque o uso, né, da chupeta desde a tenra idade pode provocar alterações no palato, né? Mas a maioria dos pais, né, das mães, né, a primeira coisa que faz é dar uma chupeta para a criança, né? Bom, a partir desse momento que a criança já está usando chupeta, né, Michele, qual é a idade, né, de tirá-la? Né? E também no caso da mamadeira, né, que é um processo similar. Pai, eu me lembro do nosso primeiro programa que a gente gravou e o primeiro tema que eu falei há 20 anos atrás foi sobre chupeta e mamadeira. E eu lembro que foi um burburinho, porque eu fui falar que eu era contra chupeta e mamadeira. 20 anos depois, agora, eu vejo os relatos, os trabalhos científicos confirmando aquilo que eu sempre falei. Porque a chupeta é uma desgraça para a criança. O certo é nunca dar chupeta e nem mamadeira para a criança. Hoje em dia, nos hospitais, nem se dá mais mamadeira, se dá no copinho, né? Então, a chupeta, ela é péssima, sempre. O certo é não dar. A chupeta existe há muito tempo. Tem relato de 300 anos antes de Cristo que já se fazia chupeta de paninho. E isso causava passava um monte de doenças, né? Mas a chupeta mesmo de borracha que a gente conhece, ela data 1870, uns 150 anos atrás. Mas que ela se comercializou mesmo da forma que a gente vê hoje foi em 1975. Qual é o sentido da chupeta, se a gente parar para pensar? A chupeta é como se a gente colocasse uma rolha na boca da criança. É como se a gente dissesse para a criança, fica quieta, cala a boca. Para que a gente dá chupeta para uma criança? Se um bebezinho, digo para a mãe que está em casa, se você tem um bebezinho pequenininho e ele está chorando, ou ele está com fome, ou ele está com sono, né? Ou ele está se sentindo mal por algum motivo, está com cólica. Então não adianta você colocar uma rolha na boca dele, um cala-boca, uma chupeta. E outra coisa, quando a gente dá uma chupeta para uma criança, o que a gente está dizendo para ela também? Que qualquer mal-estar que ela sentir deve ser resolvido com uma estimulação oral, ou seja, você está se sentindo mal? Põe alguma coisa na boca. E é isso que vai ficar da vivência psicológica futura para a criança, que é para a gente. Nós somos uma sociedade super oralizada. O que significa isso? A gente rói unha, a gente chupa chicletes, a gente fuma, a gente bebe, a gente come demais. Por quê? Mediante qualquer mal-estar e ansiedade, o que se faz? Põe alguma coisa na boca. Então a chupeta não tem utilidade nenhuma. Mentira. Tem uma utilidade rara, que é quando você tem uma criança que não mamou no peito, né? Uma criança que realmente, numa situação que não vai ter nenhum tipo, né, de amamentação natural, às vezes se dá a chupeta temporariamente, nos primeiros meses de vida. Fora isso, não tem utilidade. Então, não dê chupeta para a criança. Agora, se você der, então pelo menos tira antes de 1 ano. Chupeta e mamadeira, depois que nascem os dentes, é totalmente contraindicado. Como você falou, dá o problema no palato, né? Que altera a respiração, ortodonticamente falando, e emocionalmente eu vou ter um indivíduo muito fixado na oralidade e com psiquismo regredido, porque fica muito infantiloide, né? Qualquer coisa tá lá chupando. É interessante que alguns dentistas que eu conheço, né, usam chupeta nos filhos, sabendo dos problemas que podem dar, né? É um absurdo, porque fica muito mais fácil, né? É que na hora do desespero. Exatamente. Mas se você não ceder a esse impulso, né? Eu não sei se eu estou enganado com o tema em inglês, né? Que acho que a chupeta em inglês é pacifier, uma coisa assim, tranquilizador, acho que é um tema mais ou menos, se eu não estiver enganado, né? Com relação, por exemplo, às crianças que não conseguem dormir nas suas próprias camas, o que fazer com isso? Então lá venho eu de novo com esses temas controversos que eu falo há mais de 2 décadas. Não se põe criança para dormir junto com os pais. É a mesma coisa a chupeta. Você dá a chupeta e mamadeira, depois você vai passar um transtorno para tirar. Você põe criança para dormir com você, depois vai ser um outro inferno para você conseguir tirar da cama. É importante para a criança, desde bebezinha, dormir na sua caminha. Por quê? Porque essa criança vai ter mais independência, autonomia, se sentir segura no mundo, saber que ela dá conta de si mesma. Então é importante a criança, desde cedo, dormir no seu berço, dormir no seu quarto. Mas
Mas até os 3 meses, às vezes a mãe está ali insegura, com medo, essa criança está com refluxo, muita cólica, tudo bem deixar no quarto. Mas depois disso, não. E tem um outro problema. Além da criança criar uma dependência, essa criança também ela começa a participar da conjugalidade. Então essa criança às vezes dorme junto com os pais, esses pais esperam a criança dormir, tem relação sexual com a criança no quarto, que é uma outra aberração, é um outro problema. E daí vem muitas das perversões sexuais que a gente vê na vida adulta, né? Essa criança que dorme junto com os pais falam assim, não, mas ela está dormindo, ela não vai ouvir nada. Tem gente que está na UTI, não é? Em coma e escuta. Imagina um bebezinho ali no quarto e você tendo relação com ele junto. Então é importante que a criança durma no seu quarto. E até para preservar a conjugalidade, a eroticidade do casal, a vida sexual. Porque senão como é que fica também? Um casal normal, saudável, que tem um bom vínculo afetivo, ele não quer uma criança no quarto junto. Eu me lembro, quando eu era criança, há uns 75 anos atrás, né? Os meus pais, né, pai por parte italianos e mãe por espanhóis, já tinham essa orientação. Nós tínhamos o nosso quarto, né? Tem mais 2 irmãs, nós dormíamos um quarto totalmente separado, né? Já tinha esse sentido de orientação, sem nunca ter aprendido nada na escola a respeito, né? Essa saúde mental. Exatamente. Há um costume que já vem herdado já de muito tempo, né? E felizmente, porque eu também sempre dormi no meu quarto separado. Também vocês tiveram a mesma orientação. Com relação, por exemplo, a limites, esse é um tema bem, não é que seja controverso, mas é o que acontece hoje em dia. Eu vejo isso no meu consultório, né? Os pais, com relação a celulares, computadores, etc. Há casos em que há aumento do grau, né? Principalmente na miopia, pelo uso excessivo da visão de perto, né? A miopia geralmente aumenta e os transtornos que pode causar, né? Só que os pais dão limites para os filhos, né? Deixam os filhos com o celular, o computador, às vezes dormem com o celular, ficam até de madrugada, né? Com o computador ou com o celular e no dia seguinte vai para a escola com sono, né? O que você me fala a respeito desses limites? Você falou 2 assuntos aí que eu acho importante. Primeiro, a questão do limite. O limite tem que ser muito claro, a gente tem que ser coerente naquilo que a gente é e que a gente diz para uma criança. É importante você ter coerência. Você falou não é não, mas também acho importante não usar nem de violência física, nem de constrangimento, nem de humilhação com a criança. Mas a gente tem que ser firme com ela. E outra coisa que você está falando é sobre a questão dos celulares, né? Hoje em dia, que é esse vício que a gente está vendo, que até tem transtornos mentais hoje decorrente disso, a nomofobia, que é essa fobia que a gente está vendo agora nos adolescentes e nas crianças, de ficar sem o celular. Então, o indivíduo fica tão dependente do celular que ele acaba tendo um transtorno fóbico pela ausência, né, desse objeto. Bom, a gente vai voltar, né, no segundo bloco falando sobre esse tema bem interessante, que é crianças e adolescentes, né, entrevistando a psicóloga clínica Michele Maimone. Programa Saúde hoje, 19 anos com você. Se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara o seu visual. Óculos de estudo, usa óculos é legal. Ótica comercial, é legal. Ótica comercial, se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara que é legal. Óculos de estudo, usa óculos é legal. Ótica comercial, vou lá, hein. Ótica comercial, ótica comercial, se liga aí, ótica comercial. Estamos sempre prontos para te acolher e para te atender, buscando sempre inovar com qualidade e investir pela sua saúde e pelo seu bem-estar. E por isso, expandimos. Com a ampliação do Centro de Oncologia de Maringá, a nossa capacidade de atendimento agora é dobrada. Com um novo setor quimioterápico restaurado e modernizado, oferecendo todo o conforto que você merece. Novo Centro de Oncologia Unimed Maringá. Você sempre pode contar com a oficina da Autoclave, venda e manutenção de equipamentos odonto, médicos, hospitalares, veterinários e estéticos. Oferecemos Autoclave reserva durante o conserto da sua. Representante autorizada, Biotron, Stermax, Alt e Cristófoli.
competência e honestidade. Oficina da Autoclave, sua assistência técnica de confiança em Maringá e região. Vista-se de Vivi Fulge. Esta marca é sinônimo de bom gosto e originalidade. Com estampas exclusivas, estilos variados para todas as mulheres, do PP ao plus size. Conheça a grife que tem sido sucesso e vestido várias celebridades da região. Venha comprar direto conosco aqui em nossa fábrica. Vivi Fulge Closet. O que você imagina quando vê uma fábrica de robôs fabricando robôs? Laboratório de genética avançado? De nanotecnologia? Não. É só a Diniz fazendo seus óculos. Aproveite óculos com lentes digitais Freeform, mais óculos solar a partir de R$10 de R$ 79,90. Vista Tecnologia. Vista Diniz. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje, com o tema em pauta crianças e adolescentes, entrevistando a psicóloga clínica Michele Maimone. Michele, a respeito hoje de um tema bem comum, que é o divórcio, né? Muitos casais, às vezes, geralmente pretendem se divorciar. Como é que eles encaram isso com os filhos? Como é que eles devem se comportar sobre esse tema para os filhos? Eles devem falar para os filhos? E quando os filhos não aceitam, né, esse tipo de separação? Bem, o divórcio hoje é muito comum. Infelizmente, 70% dos casamentos terminam em divórcio. Então, hoje não é uma exceção, é uma regra, né, as pessoas se separarem. É uma pena, a gente idealiza e fantasia que as pessoas fiquem casadas para sempre, seria tão bom, né, mas isso não é a realidade. Então, o divórcio é algo que a gente tem que lidar até com naturalidade, não que a gente deva objetivá-lo. Vou casar e me separar, né? Mas as crianças, elas já estão habituadas a isso. Até nas musiquinhas, eu vejo em aniversário, pessoal, as crianças cantam com quem será que vai casar. Casaram, tiveram 2 filhinhos, depois se separaram. Mudou até a musiquinha do aniversário, né? Então já está incorporado no imaginário. O trauma para a criança em relação ao divórcio é a briga dos pais e não os pais se separarem. Então eu digo para quem está em casa, o problema é você fazer alienação parental, é você colocar a criança contra o cônjuge. Você está brigando, não dá mais certo o casamento, você está com ódio do seu parceiro, mas não use o seu filho nisso. Então a criança sofre não porque os pais estão separando, isso ela se adapta fácil. O que ela sofre é de ter que tomar um partido, é ter que escolher um dos dois, é quando a mãe coloca a criança contra o pai ou vice-versa. Então o problema da criança, o sofrimento, é a alienação parental. Ela tem que achar que ela tem que escolher um partido, que ela tem que ficar do lado de um dos dois. Eu já testemunhei alguns casos assim na clínica, né, dos pais divorciados, né, e o pai, né, fazendo todo o possível para denegrir a imagem da mãe, né? Então, é um problema sério, provoca danos irreversíveis, né, no psiquismo da criança, né? Vão se separar, né, a criança não tem nada com o peixe, né? Quer dizer, ela tem que ser separada desses conflitos conjugais, eu acho muito importante. E com relação ao luto, quando falece alguém, como é que se deve comportar com relação às crianças? Falar a verdade. Se a gente ensinar para a criança desde pequenininho que a morte faz parte da vida, todo mundo nasce e um dia vai morrer. A gente não é infinito, a gente não é eterno. E a criança vai aprendendo isso até com o animalzinho de estimação. Morreu o cachorrinho? Fala a verdade para a criança, né? Não fique inventando que o cachorro sumiu, desapareceu, foi para outro lugar. Fala a verdade é importante, né? Agora, ficar inventando história, o fulano morreu, foi para um lugar melhor, ele está ao lado de Deus, ou ele está lá não sei aonde. Não inventa história para a criança, fala a verdade.
A criança vai aprendendo a lidar com finitude, com morte, com luto, porque isso é um processo natural da vida. Não adianta a gente fantasiar que não existe morte, né? É a nossa única certeza. A gente nasce sabendo que vai morrer. Então ensine para o seu filho a verdade. Se você ficar inventando história, mística, metafísica, cada um tem sua religião, mas para uma criança não dê explicação religiosa. Ele está vendo a gente, é uma estrelinha no céu. A criança começa a ter paranoia, alucinar, achar que está ouvindo vozes. É a pior coisa para o desenvolvimento do psiquismo da criança. A gente tem que dar muito valor à vida, viver intensamente, entender que a gente não é finito, que um dia a gente vai morrer mesmo. Então vamos viver muito bem, ser feliz, amar as pessoas, porque a vida acaba, não tem outra saída. Hoje em dia, muitos adolescentes vêm assumindo a homossexualidade, né? Essa homossexualidade é uma opção? Ninguém chega um dia e fala assim, eu quero ser homossexual. Eu decidi que eu quero ser homossexual. Né? Você está lá, eu, por exemplo, fui casada, tinha um marido, um dia eu falo assim, não, eu decidi que eu quero começar a gostar de mulher. Isso não existe. O indivíduo, ele é homoafetivo, isso é parte da Constituição, tem a ver com questões genéticas, ambientais, emocionais, às vezes até traumáticas vividas numa primeira infância, como abuso, abandono, violência, né? Pedofilia, isso acontece também, mas isso não vem ao caso agora, a gente não vai dar uma aula de psicopatologia do porquê que se forma uma homoafetividade. O fato é que quem é homoafetivo não tem escolha. Ninguém escolhe ser gay. Você pode escolher ser hipócrita, viver um casamento falso, fingir que é hétero para uma sociedade também hipócrita e demagoga. Então, o que eu digo para os meus adolescentes que eu atendo é seja verdadeiro. Assuma que você é, porque você não tem culpa de ser, porque não é uma escolha. Agora, promiscuidade é outra coisa. Eu viver uma vida promíscua, se eu quiser ir numa festa, ficar com 10, com 20, com mulher, com homem, trair, ser adulto, aí promiscuidade é escolha, aí é do âmbito da moralidade. O que eu faço com a minha sexualidade. Agora, ser homoafetivo não é escolha, e é uma judiação esses jovens serem julgados por isso, o indivíduo ser julgado por algo que não tem como ele escolher. Não é opção. Bom, outro tema bem sensível, né, é com relação à pornografia. Né? A gente observa hoje, né, que isso, há muitos anos, né, tem certas emissoras, né, que fazem novelas, né, em que praticamente a pornografia está lá bem estampada em horários, né, que as crianças têm acesso. Né? Não sei se hoje as crianças não dormem às 20 horas, né, ou às 21 horas, geralmente as crianças dormem às 22 horas. Já vem novelas das 18 horas, das 20 horas, ou 19, 20 ou 21, a pornografia estampada no comportamento dos artistas, né, de certas emissoras que nós já sabemos quais são. Né? O que eu acho interessante é que nada se faz no sentido de coibir esses abusos. Né? São maus exemplos para a família. Na verdade, isso aí talvez seja um motivo que eles utilizam para desagregar a família. O que você acha a respeito disso? Bem, se for falar de novela, eu sou totalmente contra. Eu acho um lixo, né? Eu acho que só ensina coisa ruim, né? E aí cabe aos pais não passarem esse hábito. Se você não assistir esse tipo de porcaria, você não vai dar esse tipo de informação e porcaria para os seus filhos. Então, eu sou contra a novela de qualquer forma. Mas falando da pornografia, sempre existiu algum tipo de pornografia. Desde 1600 já existem revistas pornográficas. Mas o que acontece na atualidade? A pornografia hoje ela está muito diferente com a internet. Né? E uma criança às vezes tem acesso a coisas muito pesadas, né? De sexo com animal, de suruba, de masoquismo, homossexualidade também. Então uma criança hoje, se ela entrar na internet, ela tem acesso a tudo sobre pornografia. É diferente da pornografia da década de 70, que era uma revista Playboy, que um menino via ali e ficava excitado, né? Ou até de um filme, antigamente VHS, você entrava dentro de uma videolocadora, tinha que ser maior de idade para ir lá e locar um filme erótico. Hoje não, hoje a criança tem acesso a tudo.
né, pela internet. Então, isso é perigosíssimo. E perigoso também porque deforma a forma da criança de ir construindo o que é realmente um relacionamento a dois saudável. Então, os jovens acabam tendo uma ideia de que afetividade, amorosidade e sexualidade é aquilo que eles veem em filme pornô. E aquilo não é vínculo afetivo, aquilo é uma distorção, aquilo é uma sexualidade performática pornográfica. Então, isso está atrapalhando a forma dos indivíduos desenvolverem a sua afetividade, a sua eroticidade, né? E aí o que acontece? Nos jovens hoje em dia, o outro, o parceiro, acaba virando um objeto. E um objeto descartável, a troca de parceiros. Então a pornografia, ela realmente é muito nociva. Você falou sobre a internet, né? E é importante ressaltar também, quer dizer, o falta de controle dos pais com relação ao uso da internet pelos filhos é algo muito sério, né? Porque nós temos muitos pedófilos, né? Pedófilos em ação, né? Tentando convencer as crianças, né? É bem um fato que acontece hoje em dia. Sim, também. Bom, para falar sobre mais um assunto polêmico, né? Existe a ideologia medieval de que a depressão seja falta de fé, né? E que o surto psicótico seja uma incorporação do espírito, né? Bom, como é que a gente se faz para acabar com essa crença idiota? Falando sobre isso, igual a gente está falando agora, apesar das pessoas terem tanto acesso à informação, ainda existe essa confusão por parte de muitas igrejas, o que é uma tristeza da gente ver ainda hoje, né? Pleno 2020 já, as pessoas ainda agirem como se a gente estivesse em 1800, como se estivesse na Idade Média, confundindo o que é da ordem da espiritualidade e o que é da ordem psíquica, emocional e mental. São duas instâncias distintas do ser humano, né? Lógico que a gente trata o indivíduo como um todo. Não dá para a gente separar o corpo, né, do psiquismo e do espiritual. A gente é um ser integrado, mas são dimensões distintas. Alma e espírito é uma coisa. Psiquismo, parte cognitiva, mente é outra coisa. E o corpo é uma outra instância, né, do indivíduo. Então, quando se fala de depressão, a gente tem que entender que isso não tem nada a ver com espiritualidade. Você vê pessoas maravilhosas que participam da igreja, que são pessoas que têm solidariedade, compaixão, altruísmo e têm depressão. E ao contrário, você vê pessoas maldosas, cruéis, perversas e que não são acometidas por essa doença, né? Essa doença é muito mais complexa. Então é muito cruel com alguém que está em depressão ainda culpabilizar essa pessoa de que ela está assim por falta de fé. Isso é horroroso. É igual dizer que a pessoa tem um câncer porque ela tem mágoas profundas. Mentira! O câncer é muito mais complexo. Uma pessoa tem câncer pela forma de alimentação hoje, é agrotóxico, né, conservante, a forma que a gente vive. Então, tem tanto, é multifatorial. E aí essa culpabilização do doente é uma coisa horrorosa. Da mesma forma em relação ao surto psicótico. Eu sei que muitas pessoas são espíritas e as pessoas têm direito à sua fé, mas às vezes se trata um esquizofrênico que está num surto psicótico, como se ele estivesse tendo uma incorporação de espírito. Isso é horroroso. Se você der uma medicação para aquela pessoa, ela sai daquele surto. Aquilo é neurológico, é químico. Então está na hora da gente parar com essa confusão. Doença mental, problema psicológico, não tem nada a ver com a dimensão da alma, do espírito e da fé. Vamos sair da Idade Média, pelo amor de Deus. Michele, os meus agradecimentos, né, por estar presente aqui, dando a sua colaboração como psicóloga, né, que é competente, né, e bem reconhecida nos nossos meios, né, e pela a mão que você dá no nosso programa, na direção, né, tornando ele mais assim perfeito, né, para os olhos dos nossos prezados telespectadores. Meu muito obrigado. Obrigada, pai. E eu espero ajudar as pessoas que estão em casa a terem uma visão mais crítica sobre alguns temas que a gente pôde abordar aqui hoje, para ter uma postura diferenciada em relação a alguns assuntos que às vezes a gente trata com muita naturalidade. Então é importante a gente refletir. Bom, só lembrando que o nosso programa está na RTV, né, canal 10, né, na TV comunitária e nos meios de comunicação, no Facebook e no YouTube, né? Programa Saúde hoje, 19 anos com você. Se liga aí, tá na cara, seu estilo tá na cara, o seu visual, óculos de estudo,
usar óculos é legal. Ótica comercial é legal. Ótica comercial, se liga aí. Tá na cara seu estilo, tá na cara que é legal. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, vou lá, hein. Ótica comercial. Ótica comercial, se liga aí. Ótica comercial. Musculação, ginástica, natação, hidroginástica, artes marciais, pilates. Quem passa por aqui vive melhor. Academia Físico e Forma, Rua Arthur Thomas, número 1010, telefone 3222-7836. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Venha para o mundo online. Conheça os cursos de educação à distância da UDC. Graduação, pós-graduação e extensão. Você estuda onde e quando quiser. Ou seja, ao invés de você ter que se encaixar no ritmo da universidade, a graduação é que se encaixa você, no seu tempo e do seu jeito, inclusive nos valores. Qualidade reconhecida pelo MEC. Material didático totalmente eletrônico. UDC Online, na Faculdade Maringá. Atenção! Você que precisa fazer seus óculos, a oportunidade chegou. Ótica São Bento. Aqui sua armação sai de graça. Isso mesmo, sua armação sai de graça. Nas Óticas São Bento, você compra suas lentes de grau e a armação sai de graça. Comprou, ganhou. Ótica São Bento. Em 2 endereços em Maringá. Avenida Brasil 4216, Rua Joaquim Nabuco 205. E em Mandaguaçu, Avenida Munhoz da Rocha 827.